Que o Espírito Santo te faça entender o que está impedindo você de ter a resposta de Deus. A página que divide o Velho Testamento, a velha aliança de Deus com a humanidade, para a nova aliança, para o Novo Testamento, é uma página em branco. E essa página em branco tem muito a dizer. Essa página em branco é chamada de período de trevas. Foi um período que Deus se calou. Deus parou de falar com o homem. Não houve mais a voz de Deus em nenhum profeta. Este período durou 400 anos. Isso ocorreu por conta das pessoas tratarem a Deus de qualquer forma. Faziam as coisas de Deus à sua maneira, apesar de Deus advertir seu povo através dos profetas. Deus não era prioridade para aquelas pessoas. Então, Deus se calou e deixou as pessoas agirem à sua maneira. Deixou elas resolverem as coisas da forma que elas achavam melhor. E o resultado foi um período de trevas na terra. Hoje vamos entender por que Deus não responde nossas orações, porque parece que Deus não ouve, e o que isso pode significar, e o que a Bíblia fala sobre o silêncio de Deus, e o que podemos aprender com isso. De todas as lutas que um cristão pode enfrentar, de todos os desertos, tempestades ou tribulações que alguém pode enfrentar, de todas essas, a pior chama-se silêncio de Deus. Você ora e você não vê uma resposta. Você fala com Deus e parece que Deus não está mais te ouvindo. Você está vivendo um momento de desespero e você clama, você chora e os céus parecem estar em silêncio. Eu já enfrentei o silêncio de Deus e talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja enfrentando isso agora. Talvez esse ano esteja sendo de silêncio de Deus. Um ano que Deus não respondeu nada. Um ano onde Deus não falou nada. Você vive a página em branco da Bíblia. Tudo o que você fez até agora, os céus não devolveram. Tudo o que você plantou até agora não gerou colheita. Sua vida está como descrito em Deuteronômio 28. O céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze. O chão debaixo de teus pés, como ferro. Mas Jesus nos deixou uma grande lição sobre o silêncio de Deus e mostrou como esse silêncio pode ser quebrado. Em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A cidade onde Jesus foi com seus discípulos era uma cidade idólatra. Nessa cidade, as pessoas cultuavam a Baal. Logo, essa mulher que clamou a Jesus ajuda era uma mulher idólatra. Era uma mulher que não tinha absolutamente nada a ver com o judaísmo. E vimos a reação de Jesus quando ela clamou ajuda. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus ignorou a mulher. Jesus ficou em silêncio. E seus discípulos, vendo o silêncio do mestre e o fato de se tratar de uma mulher pagã, disseram: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Isto é, queriam que Jesus mandasse a mulher embora. Então percebemos que mesmo Jesus ignorando a mulher, ela permanecia esperando uma resposta de Jesus. O silêncio de Jesus não fez ela desistir. Ela permaneceu ali, insistindo em ser ouvida e ter uma resposta. E infelizmente não é o que acontece com as pessoas dentro das igrejas, que se dizem cristãs. Basta vir um deserto e as coisas não andarem da forma que a pessoa quer e logo desistem da fé. E não esperam a resposta de Deus e viram as costas e tentam resolver as coisas do seu jeito. E fracassam. Mas vemos que Jesus resolveu atendê-la, mesmo com seus discípulos pedindo que ele a mandasse embora.
Então disse Jesus a seus discípulos: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus mostrou a seus discípulos que eles não deveriam agir com preconceito, por conta da mulher praticar uma religião pagã, e resolveu atendê-la. Mas notamos que até ela ser atendida, essa mulher estava enfrentando o silêncio de Jesus e o preconceito de seus discípulos. Mas ela permanecia. E por que ela permanecia? Antes de responder essa pergunta, vamos entender o que Jesus disse a ela em seu atendimento. Então, chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O que você faria no lugar dessa mulher? Ora, ela clamou a Jesus, e ele ficou em silêncio. Os seus discípulos queriam que ela fosse embora porque era pagã, e quando Jesus resolveu ouvi-la, disse que não era bom dar pão aos cachorrinhos. Isto é, Jesus insinuou que o pão da vida era para os filhos de Israel, não para ela, que era uma cananeia idólatra. Como você reagiria com essa resposta? Se ponha no lugar dela. Vamos ver a reação dela. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Você notou a reação dessa mulher? Qual grande exemplo ela nos dá? Isso nos explica o porquê dessa mulher, mesmo sendo ignorada, mesmo sofrendo preconceito dos discípulos de Jesus, e mesmo ouvindo uma dura resposta de Jesus, a ponto de compará-la a cachorrinhos, mesmo assim, essa mulher permanecia aos pés de Jesus, pois ela tinha humildade. Quem mandou o demônio embora não foi Jesus. Ele apenas confirmou o que havia acontecido. A fé daquela mulher, somada à sua humildade, fez com que o demônio deixasse a filha dela. Jesus agiu dessa forma para nos deixar o exemplo de como nós devemos nos comportar diante do silêncio de Deus. A humildade faz com que demonstremos a Deus que Ele é nosso Senhor e sabe de todas as coisas, que somos servos. E quem serve é submetido a seu Senhor e sabe seu lugar. Deus prova o ser humano. A humildade faz o ser humano ser o mesmo com Deus, independente da situação que está passando, pois Deus é o Senhor dela. A relação da pessoa com Deus, não só pelas promessas de Deus, mas sim pelo amor que tem a Deus acima de qualquer coisa. A mulher nesse capítulo da Bíblia não teve a resposta que esperava de Deus. Com certeza ela buscou ajuda e imaginou ser prontamente atendida. Mas apesar de tudo, ela permaneceu na fé e falou que os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus senhores. Ela tratou Jesus como seu Senhor, mesmo com uma resposta dura. Mas quando há o silêncio de Deus em nossas vidas, o orgulho que está oculto vem à tona. Se a mulher não tivesse humildade perante Jesus, ela iria virar as costas e ir embora. Infelizmente, muitos cristãos querem crer em Deus à sua maneira. As pessoas querem que Deus atenda seu clamor segundo o que acham. Mas entenda, servos somos nós. As pessoas possuem uma fé de que Deus é que deve servi-la, na hora que elas querem. Quem age dessa forma está invertendo os papéis. A pessoa se acha Deus, e Deus é que tem que servi-la. Por conta de Deus ficar em silêncio, muita gente desanima, pois não vê a resposta do jeito e na hora que quer, e acaba fazendo a sua leitura, de que Deus não está ouvindo, que Deus tem alguma coisa contra ela. Entenda, Deus ouve todas as nossas orações, mas há uma diferença entre ouvir e atender. Assim como você pode ouvir o pedido de alguém, mas não pode atendê-lo. Deus também ouve as nossas orações, mas muitas delas, Ele não pode atender, pelo menos não do jeito que a gente quer. O ser humano tem a atitude muito errônea de estipular para Deus como ela deve ser atendida. Dá a Deus as ordens de como tem que ser, e quando Deus fica em silêncio, acha que Deus falhou. Mas por conta de não haver humildade, a pessoa não se avalia. Ela vive na injustiça, mas o orgulho a deixa cega. E Deus se cala até que a pessoa perceba. A pessoa até vai na igreja, mas em seu dia a dia ela mente. Em seu dia a dia ela mata a hora no trabalho. Ela não fala com o vizinho ou com um parente. Ela quer fazer esquemas para se dar bem. Tem maus olhos para tudo e para todos. Mas por conta dela ser religiosa, ela não enxerga isso. Acha que uma mentirinha,
que matar um pouco a hora no trabalho. São coisas pequenas. Deus entende. Não é assim também. Então faz de Deus a sua maneira. E esquece que Deus é justiça e o que é injusto Deus abomina. Então, essa pessoa cega pelo seu orgulho. Ora a Deus e quer ser atendida. Porém não consegue enxergar suas falhas por conta do seu orgulho religioso. A pessoa assim não aceita repreensão, pois na visão dela não faz nada de errado. O rei Davi também experimentou o silêncio de Deus. Quando Davi se deitou com a mulher de seu servo Urias e a engravidou. E para encobrir seu erro, tramou para que seu servo fosse morto no campo de batalha. Com isso, Deus repreendeu Davi e condenou a criança, fruto desse adultério, à morte. Como podemos ver em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 a 15. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Por conta disso, Davi orou e jejuou por 7 dias pela vida da criança, como podemos ver nos versículos 16 a 17. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Vemos que Deus ficou em silêncio. O pedido de Davi a Deus não foi atendido, e no final de 7 dias a criança morreu. Mas qual foi a atitude de Davi? Ele se revoltou contra Deus? Ele deixou de acreditar em Deus? Por acaso Davi falou: Deus não me atendeu? Deus é mau comigo? Deus me castigou? Não. Ele, quando tomou o conhecimento da morte da criança, se levantou, trocou de roupa e foi até o tabernáculo onde estava a arca da aliança e orou, e adorou a Deus, e voltou para o palácio e comeu. Davi aceitou o silêncio de Deus. Davi era humilde e sabia seu lugar. No fundo, Davi sabia que a criança era fruto de seu erro. Deus ficou em silêncio e a criança morreu. Mas sabe-se lá, como seria essa criança na vida de Davi? Deus sabe de tudo. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem confiar na soberana vontade de Deus, que é nosso Pai Celestial. Talvez você esteja passando por um período muito difícil, está com a vida arrebentada, está enfrentando um fim de casamento, uma miséria total e, por conta disso, a sua fé acabou. Talvez tenha até mesmo blasfemado contra Deus. Porém, você é uma pessoa que não se avalia. E os erros que você consegue perceber você diz para si mesmo que é irrelevante. É aceitável, tudo por causa do orgulho. Você tem sido orgulhoso até para orar, porque você fala: Deus sabe o que eu preciso. Se Deus quiser, Ele me ajuda. Pelo amor de Deus, seja humilde. O orgulho atrasa a vida das pessoas. Pelo orgulho, Satanás caiu. Confie em Deus. Avalie se por trás dos seus pedidos não está uma vingança. Se no fundo é apenas ostentação ou um egoísmo, avalie-se. O silêncio de Deus diz muitas coisas para nós. E quanto mais rápido você entender esse silêncio, mais rápido a sua vida vai mudar.
Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Faça hoje mesmo uma oração, pedindo para Deus te fazer entender o motivo de Ele não estar respondendo. Se esse vídeo tocou em você, compartilhe com quem está precisando de uma palavra. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus.